Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo, eu vou ler do 13 em diante. Diz assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, versículo 15 diz: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que para a liderança da igreja de Corinto, desde o capítulo 1, ele está falando a liderança, ele vai continuar falando no capítulo 3, porque o 3 ele explica o que está acontecendo na igreja de Corinto e por que os membros da igreja de Corinto são da maneira que são. A liderança, há um problema na liderança. O capítulo 3, ele diz que, no versículo 3, ele diz que sois carnais, porque está havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Inveja e contendas. Inveja entre a liderança da igreja de Corinto. E sim, a inveja ela vem, porque o homem, ele por si, ele almeja algumas coisas às vezes. E por outros serem melhores do que ele, naquilo que ele supostamente gostaria de fazer, aí ele vem a inveja. Inveja nada mais é uma vontade de fazer algo que você não tem capacidade para fazer. Ou não tem um dom ou uma aptidão melhor para fazer melhor do que o outro. Então isso causa uma inveja. E a inveja ela é ruim, porque Paulo, ele diz que há inveja e há contendas. A inveja acaba levando a contenda entre os líderes. Porque agora eles começam a criar as suas panelinhas, vamos usar esse termo aqui, que é o que está acontecendo na igreja de Corinto. Então agora cada um está fazendo o seu timezinho básico. Estamos segregando pessoas, agrupando pessoas para jogar no nosso time. Eu não era criança, né? Escolhe o time, eu quero fulano, eu quero ciclano. Quem ficava por último era sempre o ruim, né? E agora, Paulo diz que essa panelinha está se formando na igreja de Corinto. Porque agora as pessoas querem saber, olha, como é que mas você não pode assumir esse cargo, porque o seu nível espiritual não está igual ao meu, porque eu fui batizado por Kefas, por Pedro, aquele que andou com Cristo. Se você foi batizado por Apolo, Apolo já é discípulo do discípulo. Está acontecendo isso na igreja de Corinto. E aí aqueles mais exaltados dizem, quem é Pedro e quem é Apolo? É o Rabino Shaul que me batizou? Foi Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que foi lá e me batizou. Então eu tenho mais merecimento. E isso é provado no capítulo 1, que Paulo ele desmente isso. Ele disse, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser 2, que ele cita aqui no texto. Porque as pessoas estão brigando. Porque a inveja gerou uma contenda. O fato de olhar para João, segundo alguns afirmam, e ver que João estava bem próximo de Cristo,
Pedro criou contenda com os demais. Aliás, Pedro criou contenda com todo mundo, né? Até com o próprio Cristo, Pedro criou contenda. E como já não bastasse, depois do convertido, Pedro vai criar contenda com Paulo. Esse é o Pedrão. Às vezes eu me identifico com ele, né? Bruto toda a vida. Mas com um coração muito grande. Então o apóstolo Paulo chama essa questão da contenda, da inveja. Então é fato que ele não está falando aqui com os membros da igreja de Corinto, ele está falando com a liderança. E com a liderança que eu quero falar. E é com a liderança que nós temos que falar hoje. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pai querido e amado Deus, louvamos o teu nome aqui, pranteamos na tua presença porque te amamos, ó Deus. Porque decidimos fazer com que o Senhor venha reger as nossas vidas. Por isso, Pai querido, nós nos colocamos nos teus braços nessa manhã e buscamos fazer a tua vontade. Então, Pai, não nos negue o teu Espírito Santo e nem a revelação da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, mostrando cada vez mais como o Senhor é poderoso e como o Senhor, na sua presciência, sabe de todos os nossos passos e tudo aquilo que nós vamos fazer. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador, venha tratar conosco e nos mostra que quando sairmos deste lugar, estejamos homens e mulheres renovados e transformados pelo Teu Evangelho e pela Tua Palavra. Que o nosso coração venha tirar toda a raiz de amargura e que a contenda e a inveja e a porfia, as dissensões, não façam mais parte do nosso caráter. Transforma, exorta e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim nós cremos. Amém? Graças a Deus. Podemos sentar. Amém? Bom, fazendo essa explanação do texto, nós vamos ver que Paulo está falando de pessoas que exercem a liderança e o ministério na casa de Deus. E às vezes nós vimos a casa de Deus um pouco inconstante por causa da liderança que exercemos. Queremos exercer liderança sobre uns, mas não queremos exercer liderança sobre outros. E aí, buscando o texto, para que a gente possa se justificar nessa questão, o livro de Salmos, ele nos dá uma referência bem interessante a respeito da nossa liderança. Que tipo de liderança nós estamos exercendo na casa de Deus? Qual é essa liderança? Será que essa liderança ela tem sido boa para nós? Será que hoje nós olhamos uns para os outros e entendemos que você pode ser superior a mim? Ou será que eu resisto a essa liderança, não crendo e não aceitando essa superioridade toda sobre a minha vida? O Salmo 1, ele fala das árvores que são plantadas junto ao ribeiro. Talvez você não tenha olhado para esse salmo dessa forma, mas a palavra de Deus, ela se renova, ou melhor, a misericórdia se renova, e a palavra se revela sempre. Nunca se lê um texto da mesma forma como se leu antes, porque a palavra ela é rema, ela é viva, e ela está viva o tempo todo, e ela fala o tempo todo. Amém? Então o Salmo de número 1, no versículo 3, o salmista, ele diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O versículo 4, ele diz: não são assim os ímpios,
mas somos como a palha, a moinha, que o vento espalha. Então nós temos dois exemplos aqui que o salmista nos dá. Ele diz a árvore e a palha. E hoje eu gostaria de entender como é que está funcionando a nossa liderança dentro da casa de Deus, diante da visão das Escrituras Sagradas, dentro desse raio-x da palavra, como a nossa liderança tem sido feita? Como árvore ou como palha? Essa é a pergunta. Que tipo de trabalho você está fazendo para Deus hoje, dentro da igreja? E se é que ele pode ser considerado como árvore ou como uma palha? Porque nós temos dois produtos aqui. E nós temos o joio e o trigo. Eu quero falar também do joio e do trigo. Mas antes, quero falar a você sobre palha e sobre árvore. O próprio texto fala que a árvore ela tem um crescimento lento. Nenhuma árvore nasce da noite para o dia. Toda árvore ela tem que ter um processo de crescimento. Ela vai conforme a sua natureza. Ela é plantada, como o salmista diz, junto aos ribeiros, porque há algo aqui que precisa ser explicado, porque o ribeiro é onde passam as águas correntes, então ela precisa de água, ela precisa se alimentar. Mas ela não ingere essa água, ela vai captar essas águas por algum lugar. Por isso que elas têm que estar junto ao ribeiro. E aí ele diz que ela vai ter um crescimento. Será que temos consciência de que quando nós não fazemos aquilo que foi nos dado, nós estamos atrapalhando o ministério? Ou nós estamos fingindo que isso não acontece? Me diz aí qual o número de 0 a 9 que não tem importância. Me diz um. Tira um que você acha que não tem importância. De 0 a 9. Qual que você tiraria? Eu acho que esse 9 não tem importância, eu tiro. Você pode tirar esse número 9? Posso tirar o número 9? Eu acho que não. Porque se tirarmos o número 9, os algarismos não serão completos. Porque de 0 a 9, você escreve 1 trilhão, zilhão, a quantidade de número que você quiser, do 0 ao 9. Ou seja, todos eles têm importância. Inclusive você tem importância na casa de Deus. Seja você o que canta depois ou o que canta principal. Seja você o que prega ou o que varre. Seja você o que administra ou o que executa. Não importa. Tem que ter os dois. Até aí a gente vai. Mas quando nós começamos a olhar para o ministério do outro e começar a desejar que o outro fracasse, aí começa a piorar. Tudo isso porque as pessoas que se destacam um pouco mais acabam sendo prejudicadas por aqueles que não querem fazer. Então, às vezes, somos taxados dentro de um ministério porque as pessoas, elas não compreendem. Como Paulo disse, são carnais. Não são espirituais. Líderes que estão dentro da igreja e não são espirituais, não conseguem discernir o que é espiritual. Não conseguem fazer a obra de Deus com excelência, porque fica prestando atenção no outro, para ver se ele faz certo ou se faz errado. Porque se ele fizer errado, eu corro e vou contar para o pastor. Paulo chama esses coliderados de meninos inconstantes. É o que Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 3. Inconstante não é uma pessoa que vai embora, não. Inconstante é uma pessoa que fica e hoje ela é barro, amanhã ela é tijolo. Ela não sabe o que ela quer da vida dela. Mas uma coisa ela sabe fazer, atrapalhar. E isso ela sabe muito bem. E prejudica o ministério.
Porque ela faz uma coisa que o salmista diz no versículo 1, que é emprestar o ouvido. Você já emprestou o seu ouvido para alguém? É muito ruim quando a gente empresta o ouvido para alguém, porque a gente acaba tomando as nossas próprias decisões e tomando as nossas próprias atitudes a partir daquilo que nós ouvimos. O versículo de número 1 do Salmo, primeiro, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Segundo o conselho. De quem? Dos ímpios. E eu não estou falando de ímpio fora, não. Eu estou falando de ímpio dentro da igreja. A quem e com quem você está se aconselhando a respeito do ministério, a respeito do seu ministério dentro da igreja? Será que você está se juntando com uma pessoa certa? Será o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Fazendo tipos de comentários que não deveriam ser feitos com pessoas certas? Ou baseado em coisas certas? Ou estamos só conjecturando, olhando e deduzindo, achando que é dessa forma e colocando em prática? Será? Porque quando a gente começa a achar algumas coisas, nós começamos a criar um tipo de julgamento. E criando um tipo de julgamento, voltando para Paulo, vai afastando. Porque nós vamos querendo se afastar. E isso é dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós conseguimos desempenhar esse ministério? Se nós estamos tomando conselho errado, para tomar atitudes erradas. Temos que vigiar. O que você coloca no seu coração é o que vai sair pela sua boca. Ou seja, não necessariamente que você vai dizer, mas que você vai sentir. E vai tomar esse tipo de sentimento para você. E vai guardar ele no coração, para depois você colocar ele em prática. E para tirar isso depois, não sai mais. Criamos um tipo de preconceito e admitimos esse preconceito. E agora começamos a fazer dissensões de pessoas, panelinhas dentro da igreja, porque afinal de contas eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo. Então, aqui só quem é de Paulo. Aqui só quem canta. Você canta, querido? Não, né? Desculpa. Então você não pode estar aqui. Aqui é só para os rouxinóis. Você não faz parte dos rouxinóis. Vindo esses dias aí de Madureira, olhei para uma loja evangélica e estava um banner de um certo cantor. Estava escrito: tarde de autógrafo com fulano. Não perca. Eu olhei aquilo e fiquei procurando onde cabe isso no evangelho. Cantor evangélico fazendo tarde de autógrafo. Mas é do talento, né? Que ele tem, né? Os fã-clubes, admiradores. Mas quem disse que ele tem é dele? Está dando autógrafo com o talento dos outros? Se alguém tem que dar autógrafo, tem que ser Deus, porque é Ele que dá dom às pessoas. Que talento que você tem? Você faz parte de quê? Você faz parte da equipe de som? Não, você não faz parte do som, então você não pode ficar aqui. Fazemos dissensões. Isso está acontecendo na igreja de Corintos, e não é com o povo da igreja, é com a liderança da igreja de Corintos. E a igreja vai de mal a pior. Porque as pessoas estão fazendo dissensões, invejas, panelinha.
Ah, eu gosto tanto da irmã fulana, ela é um doce. Leva para sua casa. Mas aqui, todo mundo gosta de todo mundo. E todo mundo se sujeita a todo mundo. Não tem A, não tem B e não tem C. Ah, pastor, eu tenho afinidade. Tenha, mas não despreze o outro. Seja crente. Não seja falso. Mas a igreja do Senhor Jesus está assim agora. Vamos passar. Quem é que vai pregar hoje? Hoje é o pastor João. Não vou assistir a pregação não. Pastor João pregando, misericórdia. Não. Se fosse o pastor Pedro, eu ia. Pastor João, vou passar o culto todo na cantina. Aí fica batendo papo com o obreiro lá fora. Não fica sentado na cadeira. Se distrai com alguma coisa. Coisa feia, sabia? Deus vendo toda essa parafernália que está sendo feita. Que coisa feia. Mas aí, quando é o pastor fulano, nossa, que homem de Deus, que homem espiritual. Olha, fiquei todo arrepiado, Deve ser o capeta que está encostando em você. E você está se arrepiando todo. Queima ele. Quem é que vai organizar? Nós vamos fazer. Quem é que vai organizar? Não, é a irmã fulana. Poxa, mas a irmã fulana. Por quê? Sei lá, a irmã fulana é de estranha. Estranho é você que não se converteu e não aprendeu que o evangelho é amar o próximo como a ti mesmo. E principalmente os de casa. Se os de fora a gente tem que amar, você imagina os de casa. Está precisando de Cristo, não está? Não, eu vou atrás do irmão fulano. Eu falei, querido, mas o líder é o outro. Não, mas porque ele, assim, tem um jeitinho melhor. Jeitinho melhor? Jeitinho melhor. Eu adoro ser taxado, às vezes, de uma maneira negativa. Gosto. E você sabe por que eu gosto? Porque pelo menos esse sou eu. Você não vai conhecer um outro eu. É esse aí que você conhece. Não tem outro. Agora, se você gosta daquele que dá risadinha e dá tapinha nas costas, que fala que você é o melhor obreiro que ele tem, que fala que você é uma pérola, que quando você não está, ele diz assim, para suportar esse irmão, só a graça. É desse que você gosta? Então você está bem pra caramba. Continua seguindo ele, que você está no caminho certo. Sessões dentro da igreja. E o salmista diz, você está tomando conselho com quem? Porque você sabia que toda vez que alguém quer fazer uma panela, sempre tem alguém para vir com a tampa? Sempre tem um. É o tipo do comentário que sai assim. Né? Você viu fulano? Viu Juquinha? Vi. Na hora de fazer a segunda voz lá, aí ele foi e se meteu, não sei o que ele fez, atropelou o outro, passou para a primeira voz, aí sempre vem a tampa junta. É mesmo, né? Eu ouvi. Você viu como é que ele é? Começou a fazer a dissimulação. Sempre tem uma tampinha que vem junto. Ninguém tem coragem de falar assim, irmão, ele sentiu no espírito e ele fez. Você não viu que ficou bonito? Quebra o jugo, querido. A igreja de Cristo precisa de união. Não dá para as coisas ficarem dispersas, não. Não fica criando panela, não. É com todo mundo. Tem pessoas que são capazes de falar assim, irmão, dá a mão para o irmão aí que está do seu lado, vamos orar. E na hora de olhar para a pessoa, ele fala assim, não, ele tem capacidade de sair e colocar e apertar a mão do outro, para não ter que orar com aquele.
E às vezes não sabe nem disfarçar. Faz na maior cara de pau. Ele senta. Aí se o irmão vem e senta do lado dele, ele inventa que tem que ir não sei aonde. Quando volta, ele já não senta mais aqui. Aí ele já senta aqui atrás. Que é para não sentar lá. Mas tem coragem de dizer que é cheio do Espírito Santo. É. Cheio do espírito de porco. O Espírito Santo não é, não. Nunca foi. Está se aconselhando com quem? O salmista está perguntando. Não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando de fora. De dentro. E o que você deve fazer? Porque o versículo 2, ele ensina. Antes, medita na lei do Senhor. Que é resposta? Palavra. Não quer criar contenda? Palavra. Não quer ter inveja? Palavra. Se alimenta de palavra. Se alimenta para você ser crente espiritual e não carnal. É o que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios. Para discernir o que é espírito. Porque quem não tem isso aqui, não discerne o que é espírito, vai no conselho de ímpios e faz tudo o que é errado. Ó, tem muita gente pequena com boca grande dentro da igreja. Muita. Chega a ser medíocre. Pessoas que se acham homens e mulheres de Deus, fazendo contenda dentro da igreja, fazendo panela dentro da igreja, colocando irmão contra irmão. Aí você vê o irmãozinho sozinho, isolado lá. Porque conseguiram falar tanta coisa, fazer tanta coisa que ninguém mais chega perto dele. É desse que eu gosto. Porque é desse que eu vou buscar e coloco do meu lado. Aí eu mato todo mundo na unha mesmo. Amanhã você vai querer arrancar esse joio e você não vai conseguir. Não vai. Você sabe qual é a melhor forma de você não se ligar com ele? É não fazer as coisas que ele faz e nem dar ouvido às coisas que ele te fala. Não faça. E nem dê ouvido. Olhe para o salmista. Medita na palavra. Medita nessa lei de dia e de noite. Faça aquilo que o Evangelho manda. Se instrui na palavra. Seja obreiro aprovado, como Paulo fala na carta de Timóteo. Que maneja bem a palavra da justiça. E pratique justiça. Seja justo. Tem gente, querido, que já decidiu o que quer entender. Então não perde teu tempo explicando para ela, não. Pessoas que já decidiram a entender da maneira delas, não vai dar para ficar perdendo tempo explicando, porque ela não vai querer te ouvir. Segue o fluxo. Continua caminhando. Não desiste não, querido. A palavra é não desiste. Exerce o teu ministério com excelência. Pastor, tem perseguição. Ué, sinal que você é o melhor obreiro da tua igreja. Que isso, pastor? Ué, Jesus Cristo disse que a igreja precisa ser perseguida. A igreja estava toda condicionada em Atos. Todo mundo quietinho. Dinheiro do aluguel tranquilo. Comida, alimento, tudo tranquilo. Roupa, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Jesus falou assim, está tranquilo demais isso aí. Ei, Paulo, vem cá. Bota esses caras para sair dessa sinagoga. Está todo mundo preso aí dentro aí. Rapidinho começou todo mundo se espalhar para pregar o evangelho. A perseguição é para quê, querido? É para você se fortalecer espiritualmente, não é para você desistir, não. E é para você olhar para Cristo e dizer, eu estou parecido com Cristo, porque quanto mais me perseguem, mais eu me pareço com o meu Senhor. É o que o apóstolo Paulo disse. Amém? Quem dera que eu seja perseguido todos os dias. Estou ligando para isso não. Quero que bate palma.
Parabéns, fulano. Não, não, não. No sábado eu falei aqui da perseguição. Fato que aconteceu uma coisa nessa semana. Uma pessoa saiu de um ministério e agora anunciou que está abrindo o ministério. Rapaz, a quantidade de gente que elogiou, que deu apoio, que deu força, inclusive eu, foi enorme. Meu Deus do céu. No dia que isso aconteceu comigo, só não mandaram me sequestrar porque não valia a pena. Agora eu entendo. Agora eu sei que Deus está nesse negócio. Porque o bom é ser perseguido mesmo. Porque enquanto eu estou sendo perseguido, é sinal que a minha árvore, querido, está começando a florir, para começar a dar fruto. E as pessoas não suportam ver você dando fruto. As pessoas não suportam ver você brilhando. As pessoas não suportam ver que você é a imagem e semelhança de Cristo, querido. Isso incomoda o ser humano. Então, quanto mais incomodar, mais eu vou crescer em espírito e em verdade diante de Deus. Pode incomodar, querido, pode incomodar. Se os de dentro estão me perseguindo, eu vou glorificar Deus. Você sabe por causa de quê? Porque Deus está enxergando em mim aquilo que não está enxergando neles. Foi assim que Deus falou com Noé. Ele olhou para a humanidade e falou assim, não tem ninguém, vou destruir toda a humanidade. Mas espera aí, quem é aquele dali? É Noé. E a palavra diz que Deus achou graça na vida de Noé. Deus está achando graça na tua vida. É por isso que você está sendo perseguido. Sabe por quê? Porque você é luz e sal. A palavra está se cumprindo em você. Você está fazendo diferença. Porque as pessoas vão procurar qualquer tipo de coisa para te difamar, para te tirar do caminho. Ei, aquele que está te vendo sabe quem você é e vai levantar a liderança certa e na hora certa para te honrar. Então continua. Fica tranquilo. Preocupado? Não. Nunca. Nunca. Chateado às vezes, posso. Triste, muitas. Mas, perseguido, que bom. Pode perseguir, tá? Ele gosta do barulho que eu faço. Não importa, querido. Quanto mais falam, quanto mais criticam, mais eu gosto. Sabe por causa de quê? Porque isso é sinal que a marca de Deus está na minha vida. Porque quando Deus coloca uma marca em você, querido, Satanás vai te odiar para o resto da tua vida. E ele vai criar contendas entre pessoas para te destruir. Mas o maior que está em você do que o que está em mundo. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. A grau do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Ei, o mundo está conspirando contra mim. Tá nada. Tá nada. Deus está te forjando. Deus está te dando frutífera. Para você ser excelente naquilo que você faz. Naquilo que você executa. Deus tem um presente para você, querido. Espera que você vai desembrulhar esse presente. Que você vai desfrutar do presente. Tem que esperar. Aguarda. Está tudo dizendo que não, mas Deus vai dizer que sim. E eu creio. Não posso pensar em outra coisa. Hoje eu não sei cantar, mas amanhã eu vou aprender. Hoje eu não sei pregar, mas amanhã eu vou aprender. Porque eu vou insistir e só vou parar quando eu conseguir. Não vou desistir. Desanimar? Não. Desanimar? Nunca. Entristecer? Vou. Sou humano. Chorar? Perdi até as contas. E quer saber? Já estou começando a ficar apaixonado por esse negócio de chorar. Tem uma música aí, né?
E fala, enquanto a minha dor não se importa, já se fez minha amiga, me dói devagar. Quer chorar? Chora! Chorar emagrece, descobri isso. Sério? Emagreci 1 quilo. Me pesei. Perdi 1 quilo essa semana aí. Chora que é bom. Emagrece. E te fortalece. Porque Jesus Cristo, porque Deus está vendo o teu pranto, está vendo o teu choro. E Ele sabe que você vai ter o melhor. Ele não vai te desamparar. Pode tudo dizer não, mas eu continuo acreditando. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar, eu acredito que Deus me fez para ser feliz e não para ser triste. E eu vou ser feliz em nome de Jesus. Eu não vou desistir da minha felicidade e eu não vou abrir mão da minha felicidade. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Eu espero que Deus tenha falado com você nesta manhã, como Ele falou comigo. Espero que Deus tenha te mostrado, ó Deus, amado, verdadeiramente quem Ele é. Se desespera, não. A dor faz parte, mas a alegria é certa. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor Jesus. Senhor, verdadeiramente, quando tudo diz que não, Senhor, nós sabemos e nós cremos, ó Deus, que nós podemos confiar em Ti, ó Deus, nós podemos confiar na Tua palavra, nós podemos confiar no Teu auxílio, no Teu socorro, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, ó Pai, e a seu tempo próprio, ó Deus, podermos darmos frutos, e muitos frutos, ó Deus, frutos como diz a Tua palavra, ó Pai, frutos que permanecem, ó Pai, não frutos que perecem, mas frutos que permanecem, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, ó Deus, a não sermos como o joio, ó Pai, mas sermos como o trigo, ó Deus, dando fruto, ó Pai, frutos com excelência, ó Deus. Ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, de maneira que o Senhor se agrade de cada um de nós, ó Pai, de maneira que o Senhor se agrade da obra das nossas mãos, ó Pai, de maneira que o Senhor se agrade, ó Deus, do fruto que nós temos dado a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós não vamos desistir, ó Pai, nós vamos adiante, nós vamos prosseguir, ó Pai, porque sabemos que fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que está conosco, ó Pai, todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança, ó Pai, guardados, ó Deus, debaixo das Tuas asas, ó Pai, escondidos no esconderijo do Onipotente, ó Pai, a sombra do Onipotente, ó Pai, a sombra do Altíssimo, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos de todo o mal, ó Pai, onde mal algum nos alcance, ó Pai, onde praga alguma chegue até a nossa tenda, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de conquistas, dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, dá-nos, Senhor, uma semana onde nós possamos, ó Deus, produzir muitos frutos que venham Te agradar, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com você, esteja com você, não somente hoje, mas desde agora e para sempre. Amém? Aplauda ao Senhor.